mediação ou intercessão. Por isso é que nós somos intermediários. Mediação. Intermediação. Oração de mediação ou oração de intercessão. Vamos abrir as Escrituras, por favor, em 1 Samuel 12. O maior pecado descuido no reino de Deus e para os servos de Deus é a negligência de intercessão perseverante. Negligência. Hoje a igreja negligentemente está caminhando em Cristo, descurando a intercessão perseverante uns pelos outros e pela igreja. Quando Samuel renunciou à sua ofício de juiz, vamos ver o que ele falou. 1 Samuel 12, versículo 23. Posso-vos dizer, amados, que deixar de orar, deixar de interceder, é pecado. Mas faz separação, pecado faz separação entre nós e Deus. 12, 23. Diz: quanto a mim, dizia Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel tinha receio de pecar contra o Senhor, descurando a oração em intercessão. Se for diante de Deus com o povo, seja oração de mediação. Todos os verdadeiros filhos de Deus devem cumprir 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Eles oram sem cessar. Orai sem cessar. Nós devemos orar sem cessar, uns pelos outros, pela nação, pela igreja. Esse foi por aquilo que nós fomos chamados sacerdotes. Hoje nós somos nação santa, sacerdócio real. Como sacerdotes amados, temos a função de orar, de interceder pela igreja, pela nação, pelos nossos irmãos, cobrindo as suas costas. É verdade, amados? Lá a armadura de Deus, não é? A armadura de Deus fala de todas as peças menos das costas, que são a oração dos santos. A oração dos santos. Que cobrem as costas uns dos outros. Nós temos que interceder uns pelos outros. Diante de Deus, devemos ir a Deus e dizer, tanto uns pelos outros. Por exemplo, tipo, para o irmão Alberto, ir a Deus, trazer o irmão Alberto diante de Deus, e dizer, Senhor, eu trago o irmão Alberto diante de Deus e eu oro na tua língua celestial. É a melhor oração. Porque Deus sabe muito bem o que é que o irmão Alberto precisa. O Espírito Santo leva até Deus a oração perfeita, com os gemidos inexprimíveis, como está lá em Romanos 8, versículo 26. Trazer a pessoa diante de Deus e orar em Deus. E Deus ouve a oração, e já o Espírito Santo mudou a oração, não é? E está a orar 100% de acordo com a vontade de Deus por essa pessoa. Porque lá, com os gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, não é? Segundo a vontade de Deus. Deus é que sabe o que é que eu e vocês precisam. Não é verdade? Nós
E Ele sabe melhor do que nós. Porque muitas vezes nós oramos de uma maneira e Deus dá-nos outra. Porque não ouve as nossas orações. E nós devemos dizer, Senhor, graças te damos, porque não ouves as minhas orações. Porque muitas vezes oramos sem saber cumprir. Por isso a melhor oração, amados, é em línguas. Uns para os outros. Posso ouvir bem? Orar sem cessar. Em Jeremias 15, versículo 1, Deus menciona Moisés e Samuel como homens que se põem diante dele. Nós devemos pôr diante de Deus, pelo nosso semelhante, pela igreja, pela nação, a terra que Deus nos deu. E a terra que Deus lhe deu assim é a terra onde você vive. A terra que Deus deu, que é ao casal Alberto e Eliseu, é Palmela, é onde Deus vive agora. Pronto. Mas também aqui Benfica. Eles têm que parar por meus servos. Mas Benfica vamos deixar. Está bem, não interessa. Portanto, eles vivem em dois lugares. Mas é a terra que Deus nos deu. É a terra que nos deve dar para a nação que Deus nos deu é Portugal. Vamos orar por Portugal. Devemos pôr a brecha diante de Deus por Portugal. Assim como Abraão se pôs diante de Deus, por aqueles que estavam em Sodoma e Gomorra. Não foi por o seu primo Ló estar lá. Ele era um intercessor nato. Moisés, Samuel, orou ao Senhor, para que Deus lhe desse o filho. Lá em 1 Samuel 10. Ora bem, vamos abrir 2 Crónicas 32. A Bíblia está repleta, mas, de homens e mulheres que se puseram diante de Deus em favor do seu semelhante. 2 Crónicas 32, 20. Diz o seguinte: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu a destruição do exército dos assírios. Poderoso rei Senaqueribe sitiou Jerusalém e Judá, uma das divisões dos Estado dos hebreus, Judá e Israel, e as duas cisões. Mas Judá, neste momento, uma das partes dos reinos, reinos do norte, estava em perigo. E Senaqueribe, Senaqueribe foi invasão. Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, como eles oraram por causa disso, se puseram na brecha por isso, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, e seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Queremos paz? Queremos que Portugal se reabrigue diante do mundo? Temos que esperar para pensar. E é essa a obrigação da igreja. Esse é o dever da igreja. Para isso a igreja existe. Para isso Deus deu todo o poder sobre a terra à igreja. A igreja existe para várias funções. Uma delas é para orar. É para interceder. Nós podemos, no poder de intercessão, nós podemos mudar reis. Podemos mudar nações. Vamos mudá-los. Vamos levantar o poder de Deus e vamos mudar a nação. Não está bem? Não está a caminhar para o bem? Vamos mudá-lo. Vamos juntar forças. Deus é ao nosso favor. Por isso vamos escolher.
Ele escolheu a igreja e deu o maior poder. Amados, essa é a nossa função. O tempo urge. A noite vem. Mas a igreja está cá. E na noite não desceu. As trevas não desceram. O anticristo não veio. A igreja ainda pode reabilitar a nação. Basta crer. Tudo é possível ao crer. Tudo é possível ao crer. Posso ouvir bem? Lucas 3:21. Esta noite estamos a falar sobre oração de ligação, ou seja, oração de intercessão. E falamos que o maior pecado de descuido é a negligência da intercessão perseverante da Igreja, pelo seu semelhante, pela nação, pela terra que Deus nos deu. Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a descansar, não? Então o que é que diz? Orar. Estando ele a orar, o céu se abriu. Estando ele a orar, o céu se abriu. Essa é a primeira particularidade quando a igreja se levanta em oração e intercessão pela sua nação, os céus se abrem sobre a sua vida, sobre a sua nação. Posso ouvir bem? Quando nós oramos, o céu abre. E vivemos então debaixo do céu aberto. Um céu em que há emprego. Um céu em que há uma economia sólida. Um céu em que esta nação pequena, minúscula, em relação a outras, pode ser melhor que outras. Quando nós tínhamos a cruz de Cristo pintadas nas velas das caravelas, esta nação era reconhecida pelo mundo como uma das nações onde Deus está. Temos lá voltar. Temos lá voltar, amados. Daqui muitos povos conheceram Cristo. Deste pequeno país, muitos povos conheceram Cristo. Muitos povos hoje são o que são com Cristo, porque daqui ele foi conhecimento. Mas este país foi degradando. A cruz caiu das velas das caravelas, mas também caiu do coração deste país. E hoje, a Igreja é a Igreja que pode inclinar o coração do Rei, o coração dos governantes, à vontade de Deus. Bem-aventurada nação com Deus ao Senhor. Esta nação pode ser do Senhor, obviamente. E é a obrigação da Igreja se levantar. É a obrigação da Igreja se levantar em oração para esta nação. Todos os ministérios que professam que Jesus Cristo é o Senhor se devem levantar em oração intercessória por esta nação. E nós vamos ver esta nação mudada, transformada, com uma economia sólida, com uma recuperação económica muito mais rápida do que nos foi prometido. Não precisamos de troika, precisamos de Jesus. Porque todo o projeto de Deus, Deus o paga. Todo o projeto de Deus, Deus o paga. E esta nação é o projeto de Deus. Amém. Já foi e pode acontecer. Amém. Posso ouvir bem? Amém. Lucas 9:29.
E aconteceu, Jesus, eu vou ler o 28 para nós nos situarmos. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de não era conversar, era orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Sabe o que é que isto nos diz, irmãos? Diz-nos que o homem da oração, a mulher da oração, é visível. Se consegue perceber quando o homem ou uma mulher sabe a oração. O seu rosto é diferente. As suas vestes são mais brilhantes. O seu comportamento é diferente. A brandura das suas palavras. A calma do seu vestido. Porquê? Porque Jesus vive nele. Porque ele vê Deus na sua palavra. Ele espera em Deus e age em Deus. Oração, mas intercessão, a arma mais poderosa que você tem é em favor dos outros. Não é esse a favor, é em favor dos outros. E a obrigação de todos nós, como sacerdotes, é nós orarmos pelo povo, pela nação, pela terra que Deus nos deu. Posso ouvir amém? Amém. O esplendor da glória de Deus. Esse brilho é o esplendor da glória de Deus. É aquele brilho que alterou as feições de Moisés. Que ele tinha que usar um véu, não é? Porque era tão brilhante o seu rosto que feria os olhares. Glória de Deus refletida. Você pode ter isso na sua vida. Todos os seus atos, todas as suas palavras podem ser ditadas debaixo da glória de Deus. E se elas forem ditadas debaixo da glória de Deus e se for a palavra do Senhor que você preferir, ela vai e não volta para Deus vazia. Ela vai e realiza na vida dessa pessoa tudo aquilo que você falar. Amém. Posso ouvir amém? Amém. Vamos cuidar. Oração necessária. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar de viver assim. Orando pelos outros. Vivendo uma vida de oração pelos outros. E Deus vai cuidar de nós. Cada um de nós. Nada nos faltará. Nada nos faltará, amados. Quando nós nos dispusermos a viver em função dos outros. A preferenciar os outros. Sempre vendo os outros melhores do que nós. Amém. 2 Coríntios 3, versículo 18, por favor. Vamos continuando a ver as Escrituras. Segunda Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, sem venda, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Você sabe que um casal, após muitos anos, vivência um com o outro e numa vivência correta, que eles começam a parecer um com o outro. Os seus rostos se mudam e se comparam um com o outro. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que é que reflete o espelho, abaixo? A própria? Lá. E o Senhor diz que a sua palavra pode ser não, é um espelho. Nós devemos ver a palavra.
Está bem? Romanos 8, 29. Qual é a vontade de Deus, amados? Para mim e para si. É que nós vamos transformando a sua. Vamos ver. 8, 29. Porquanto aos que dentro não conheceram, também os predestinou para serem conformes à sua própria imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É a sua própria imagem? É a imagem de quem? Seu filho. Seu filho. Vocês acompanham a leitura das Escrituras. Vai? E aos que predestinou, aos que ele escolheu, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas o 29 diz: porquanto aos que dentro não conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, iguais. Sabe que o diabo só obedece às ordens daquele onde ele consegue ver Jesus. Você pode invocar os sangue de Jesus. Claro. Ele dá ordem através de nós. Mas o diabo tem que ver Jesus. Se ele não ver Jesus, não vai acontecer, amados. Você pode dar saltos, pode gritar até ficar gago. Pode invocar o sangue de Jesus, o sangue do macaco, o sangue da baleia. Não tem problema nenhum. O sangue de Jesus não expulsa demônios. Exatamente, o sangue de Jesus não expulsa demónios. O sangue de Jesus só protege. O sangue de Jesus não está escrito em nenhum lugar algum da Bíblia que expulsa demónios. Nem queima demónios. Quem quebra demónios é a glória de Deus. É isso. E a glória de Deus, se Jesus estiver em si, a glória de Deus está em si. A presença do Senhor está dentro de si. O poder de Deus o acompanha. E quando você falar, as palavras saem do fogo do Espírito Santo. E essa ordem, o diabo obedece. Posso ver, amém? Amém. Mateus 7:23. Esta mudança, amados, esta mudança em nós, quando é que acontece? Quando nós o contemplamos e falamos bastante com Ele. Quando eu contemplo o Senhor e estar junto dele e falo com Ele em oração e intercessão, eu me vou transformando. Eu me vou transformando na sua imagem. Mateus 7, versículo 23. Hoje estamos a falar sobre a oração de mediação, ou seja, a oração de intercessão. 7:23 diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os praticais a iniquidade. Se Jesus Cristo, ó Deus, nós concretamente não vimos a imagem de Jesus em nós, Ele vai dizer para aquele onde não vir a imagem: afasta-me, vós praticais a iniquidade. Se Jesus não estiver lá a tapar a nossa imagem de pecado, miséria, ouvi bem o que eu estou a falar? Se a imagem de Jesus não estiver em nós, Deus vai dizer para nós, no último dia, afastai-vos, não vos esqueçam, vós praticais a iniquidade. Vamos cuidar, nós. Vamos cuidar da oração.
Vamos estar juntinhos de Deus. Vamos aperfeiçoar a nossa imagem nele. Ou pronto, a imagem dele em nós. Posso ouvir amém? Apesar das nossas obras de piedade e de religiosidade, muitas vezes, nós não conseguimos em nós a imagem de Cristo. Lucas 9:29. Quando é que a imagem de Cristo é aperfeiçoada? Vamos ler Lucas 9. Hoje vamos seguindo pelas Escrituras. Vamos andando sobre as Escrituras, amados. Vamos conhecer Escrituras importantíssimas na área da oração de mediação, ou seja, intercessão. Lucas 9, versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eu já ouvi este? Já, mas é bom que se lê outra vez. Porque a fé vem para ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A nossa fé que está dentro de nós tem necessidade de ouvir a palavra, para que a palavra seja revelada na continuidade da sua fala, da sua confissão. Amém? Então, a palavra de Deus é importantíssima para que nós falemos para o Senhor não a nossa palavra, mas a sua palavra em nós. Busquemos a Jesus, que tenhamos a sua luz sempre presente, a sua luz, a palavra de Deus. Porque a palavra, a própria palavra, fala que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Por ela, nós devemos caminhar, devemos andar com ela e nela e por ela. E assim nos conduziremos prudentemente e tudo o que nós fizermos prosperará. Amém? Marcos 6:6. Vamos caminhar pelo caminho bíblico. E nós já vencemos em Jesus Cristo. Marcos 6, versículo 6 diz o seguinte. Marcos 6, versículo 6. Marcos 6, Marcos 6, 6. Quando três cruz para aqui, não é. Agora não me lembro onde é que está esse versículo. Tenho transcrito. Tu, porém, quando entrares, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6:6. Hã? Mateus 6:6. Mateus 6:6. É que eu abri lá sem querer. Claro, tudo bem. Obrigado. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O caminho bíblico, amados, é estarmos em comunhão com Deus. Estarmos em comunhão com o nosso Pai. Porquê é que nos devemos retirar e fechar a porta? Buscar a solidão. Porquê? Porque todo o inferno se mobiliza contra aqueles que amam. E se eu entrar num lugar onde não haja telefone, onde mais ninguém esteja para me distrair, eu posso estar em comunhão com Deus, em paz. É verdade? Porquê no quarto? É o sítio de maior intimidade.
sítio de melhor oração seja no quarto. Ninguém pensa que é assim que eu estou a falar. Não é isso. Mas o sítio de maior intimidade é no quarto. É o nosso quarto. Não é? Por isso é quando eu vou à casa de alguém que me pede a vir a casa orar, eu só entro no quarto dessa pessoa, ou dessas pessoas, se for um casal, se eles me pedirem para lá entrar. Porque eu vou a todas as salas orar. Nessa parte. Quarto, uma casa, é o sítio de maior intimidade da pessoa. E o servo de Deus só deve entrar se for convidado. Não é? Isto é um ensino acima de. Mas é assim que eu vivo, eu e a minha esposa. Todo o inferno se mobiliza contra aqueles que oram. Quando nós temos a firme decisão de orar, tudo acontece. É o telefonema que não é urgente que vai chegar. É o telefone que retire para não dar a ninguém. É a campainha da porta que toca. Quando buscamos com decisão a presença do Senhor, chegarão impedimentos da parte de Satanás, tudo o que é possível ele fazer. Mas maior é Jesus está connosco. Ele vai para matar, não vai destruir e nos impedir de orar. Amém? Não acrescento meu. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância de oração. Amém, meu Deus? A nossa missão é orar, amados. Orar pelos outros. Orar pelos outros. Quando nós oramos pelos outros, Deus cuida de nós. Já há muito tempo que eu e a minha esposa não oramos por nós. Oramos pelo mistério, oramos por vocês, oramos por os irmãos que nos telefonam e pedem, de todos os cantos. E Deus tem cuidado de nós, graças a Deus. Vão saber ao bem? Marcos 1,35. Diz assim: tendo levantado, isto fala de Jesus, tá? Alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali dormia. Ai, desculpa. Ali? Orava. Ali orava. Amém? Jesus se retirava para lugares sozinhos. Lugares sozinhos para orar. Então, se ele se retirava para orar, quanto mais nós nos devemos realmente retirar para orar. Mas, e a palavra de Deus diz lá, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. Sem cessar. 1 Tessalonicenses 4, 11. Primeira Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, povo de Salónica, versículo 11, diz o seguinte: e a diligenciados por viver tranquilamente, cuidado do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Fala de exortação à prática do amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E eu, nesta noite, utilizo este versículo para falar convosco. Devemos progredir cada vez mais. Nós já estamos a fazer algumas coisas, mas devemos progredir. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, habitantes da Tessalónica,
4, versículo 11. Mas eu estou a ler a partir do versículo 9. E o 11 dizia: diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos proteja com dignidade para com todos os de fora e de nada venhais a precisar. Eu vos peço que vocês leiam esta mensagem em casa e meditem sobre ela. Está aqui uma chave tremenda de eu poder viver, você, em paz com Deus. Preocupando-nos com o quê? Do nosso vizinho. E viver de acordo com o fruto do nosso trabalho. Vamos terminar por ler o Salmo 46, 10. Glória a Deus. Inquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Inquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós temos que realmente aperfeiçoar-nos com Deus. Não negligenciar, não negligenciar a oração e a intercessão. É tão importante. Podemos mudar vidas com a nossa oração e intercessão. Nações. Não é, Deus? E nós somos a igreja. A igreja foi dada o maior poder sobre a terra, por Deus, pelo nosso Senhor. Para quê? Para guardarmos no bolso, dentro de uma caixinha, com uma relíquia? Não. Para sairmos em favor dos outros. Para sairmos em favor dos outros. Se alguém tem amigos de outra nação, ore por essa nação. Ore por essa nação, para que o seu amigo possa viver bem onde está. Eu vos peço insistentemente que comecem a buscar um lugar. A vossa casa, ou outro lugar qualquer, em que procurem estar com Deus e chegarem-se a Deus em oração. Jeremias 29, 13. Não se deixem afastar dessa oração por nada, nem por ninguém. É prioridade na sua vida. Você quer viver bem, descansado, em paz? Ore, interceda pelos outros. Jeremias 29, versículo 13. Versículo 13 diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Quem é que diz? E farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Para a necessidade, para a tribulação, para o problema. Tudo na nossa vida, tudo na minha vida e na sua vida acontece porque Deus permite. E Deus deixa ir para o exílio, para a dificuldade, para a complicação, para o sofrimento,
a ida para o exílio ou a proteção de Deus em todos os seus caminhos. Não sabiam bem? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilónia. Amados, é urgente que nós busquemos ao Senhor. O versículo 13 diz, buscar-me-eis e me quando me buscares, se eu busco o Senhor e o Senhor não me responde, é porque o Senhor não está a ser achado. É porque eu falo com a minha boca, mas o meu coração não é nisso que eu quero. Buscar-me-eis-me quando buscares de todo o vosso coração. Não estamos a achar, é porque não estamos a buscar de todo o vosso coração. Estamos a buscar o que é conveniência, estamos a buscar o que é religiosidade, ou estamos a buscar por Deus. Por isso não estamos a achar. Deus não é um mito. Deus não é o ídolo da religião. Deus é o Senhor. E não foi você que o escolheu para ser o Senhor. Foi Ele que o escolheu para ser seu Senhor. Não sei o amado. Não nos deixemos iludir pelo diabo. Sejamos crentes com ser grande. Sabe o que é ser crente com ser grande? Sabe? Cristo em nós, a esperança da glória. Quando olhar para nós, não precisamos ver a nós, vão ver Cristo em nós. E aí, vão dar graças a Deus por todos os nossos atos, por todas as nossas palavras. Porque nós, em todas as coisas, estamos a refletir a glória de Deus na nossa vida. Posso ouvir amém? Posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor? Baixar a nossa cabeça agora, vamos terminar a oração. Diga assim comigo, Senhor, diante de Ti, eu falo o desejo do meu coração. A Tua palavra diz, se a minha boca falar e o meu coração crer, isso que será feito. Por isso, diante de Ti, nesta noite, eu declaro, buscarei um lugar onde poderei chegar a Ti, Senhor, continuamente. O Senhor vela sobre a Sua palavra para a fazer cumprir. E assim, a palavra não pode voltar para Deus vazia, mas sempre produzirá na minha vida e na vida daqueles por quem eu orar tudo aquilo para quem é enviado as suas vidas. O Senhor não há obra para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu chegar-me-ei a palavra e encontrarei Deus e Ele se manifestará poderosamente através da minha vida de oração e da vida de todos aqueles por quem eu orar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.